Se você olha para uma placa eletrônica como essa daqui e sente que está vendo diversos componentes aleatórios sem nenhum sentido, fica tranquilo, porque identificar os componentes é uma das primeiras habilidades que realmente destrava o diagnóstico. E hoje eu quero te mostrar como identificar os principais componentes de uma placa eletrônica, mesmo que você não saiba ler esquema elétrico ainda. E no final dessa aula eu quero te apresentar um truque visual muito simples, mas que vai te ajudar e que todos os iniciantes deveriam aprender e que vai facilitar aí cerca de 80% dos seus diagnósticos. A primeira coisa que você precisa ficar atento é que cada componente possui uma forma específica, então eles sempre são muito parecidos. Como por exemplo, os resistores, geralmente são pequenos, marrons, com códigos ou faixas de cor escrito no seu corpo. Os capacitores eletrolíticos geralmente têm um formato de latinha, alguns de alumínio, na cor preta ou até mesmo na cor azul. Os capacitores cerâmicos são pequenos, redondos ou até mesmo retangulares. Os diodos possuem a cor preta com uma faixinha branca, indicando ali o terminal catodo. E o transistor geralmente possui 3 terminais, com formato TO92 ou TO220. O MOSFET parecem os transistores, só que num tamanho um pouco maior, com uma aba metálica para ser conectado ali no dissipador. E os CIs, os circuitos integrados, geralmente têm formatos retangulares, com vários pinos. Quando você começa a reconhecer o formato desses componentes, metade da sua dificuldade aparece. E é claro que essa não é a única dica para identificar esses componentes na placa. Nós já vamos lá para o passo 2. A segunda forma de identificar esses componentes nas placas eletrônicas é por meio da serigrafia. O que é isso, professor? São os códigos impressos nas placas eletrônicas que geralmente ficam ali próximo ao lugar onde o componente é soldado. Essa serigrafia, esses códigos, estão atrelados ao tipo de componente que vai ser soldado naquela região. Por isso que nas placas eletrônicas você vai identificar R10, R15, R20, R111, R1020 ou C20, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D10, D20. Cada um desses códigos representam um componente. Como, por exemplo, quando você encontra componentes com a serigrafia iniciadas em R, geralmente se trata de um resistor. Quando é a letra C, capacitor. A letra D, diodo. A letra Q, transistor ou MOSFET. A letra U ou IC geralmente representa um circuito integrado. A letra L, indutor. A letra F, fusível. E a letra Z, geralmente diodo Zener. E aqui, uma dica de ouro. Você pode encontrar DZ, diodo Zener, tá? Se você encontrar só o D, geralmente é só diodo, mas se você encontrar só o Z, pode ser um diodo Zener. Se você encontrar DZ, pode ser um diodo Zener também. Então essa dica acaba ajudando você a olhar para a placa e identificar esses componentes, mesmo sem ter um diagrama, mesmo sem conseguir interpretar um diagrama. Então, a própria placa eletrônica se comunica com a gente dizendo para nós o que cada componente é. E é por isso que esse ponto é tão importante. Então, a serigrafia é como se fosse um mapa do circuito para a gente conseguir identificar esses componentes. Agora, se esse vídeo está fazendo sentido para você, faça uma pausa rápida e curta o nosso vídeo para o YouTube entender que esse material é de valor e distribuir para o máximo de pessoas possível. Agora, o passo 3, a regra de ouro para você nunca mais se confundir com as placas eletrônicas na sua bancada. E isso aqui pouca gente ensina. Antes de você saber o que o componente faz, você precisa identificar onde ele está no circuito e qual a sua função ali. Por exemplo, os componentes que geralmente estão próximos aos conectores de entrada são componentes de proteção. Então, por exemplo, aqui eu tenho a entrada de alimentação e eu tenho fusível e varistor, 2 componentes de proteção. Próximo ao capacitor grande, geralmente um capacitor de filtro, geralmente é o nosso circuito de fonte. Então veja, eu tenho o transformador Chopper, CI de chaveamento, ponte retificadora, regulador de tensão, capacitor de filtro, todo o meu circuito de fonte aqui nessa região, próximo ao meu capacitor de filtro. Perto dos MOSFETs, então veja, aqui nessa placa eu tenho o meu CI de chaveamento que chaveia o meu transformador Chopper. Então, eu tenho aqui um MOSFET interno nesse componente. Então, ele é um componente de chaveamento.
Perto do microcontrolador são componentes de sinal ou de comunicação. Então veja, aqui eu tenho alguns circuitos integrados que fazem um pré-processamento de informações para o nosso microcontrolador, eu tenho conectores de sensores aqui para enviar e receber informações aqui para os periféricos da nossa placa eletrônica. Mas geralmente, ao redor do nosso microcontrolador são componentes de sinal e de comunicação. Conseguir localizar e identificar esses componentes nas placas eletrônicas dessa maneira já garante que você tenha aí 70% de resposta sobre o funcionamento da sua placa. Isso te ajuda a entender a placa sem depender de esquema elétrico, sem ficar chutando o funcionamento dos componentes. Agora, você já consegue olhar para uma placa eletrônica como essa daqui praticamente do zero e entender todos os componentes que estão nessa placa, mesmo se você estiver iniciando agora a sua jornada. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Se você quer conhecer o nosso treinamento Fonte Chaveada Sem Segredo para dominar o circuito de fonte chaveada, na descrição desse vídeo tem um link para você acessar a nossa formação por um preço que você vai se surpreender. Só correr lá e fazer a sua inscrição agora mesmo. A gente se vê na próxima aula. Valeu!